Por falar em economia, estamos no meio de um grande canavial. Uma região altamente produtora e muito competente ao produzir cana, da qual deriva o açúcar, o etanol. Quer dizer que esse setor, essa cultura, diz muito respeito a gente aqui, não é? Como de resto a outras regiões do estado, mas a gente tem no campo, sobretudo, a cana-de-açúcar como principal cultura, né? Ainda que no nosso território aqui do município de Matão, a gente não tem exatamente uma usina aqui sediada. Mas, de qualquer modo, a informação de que tivemos na safra 23-24 o melhor desempenho dos últimos 15 anos é muito animadora, pelo menos visto por esse número aqui, mas será que é mesmo? Vamos tratar sobre o assunto agora com Luiz Henrique Scabelo, presidente da Canasol. Luiz Henrique, pela sua gentileza, agradeço desde já. Bom dia. Bom dia, Daés. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. 23, 24, esta safra está terminando, já terminou, embora estejamos em 24, e alguém pode achar que se estende até o final do ano, e às vezes não é bem isso. A safra termina efetivamente, essa safra 23, 24, quando, Scabelo? Para efeito de estatística, a safra na região centro-sul do Brasil, ela se inicia em abril e termina em final de março de todo ano, porque uma coisa é a safra agrícola, que vai até final de dezembro, raramente entra no mês de janeiro, né? E nós temos o período de comercialização, que vai até o início da próxima safra. Portanto, os números de produção de cana já estão fechados, mas agora de comercialização ainda estão acontecendo. Significa dizer que logo mais em março estaremos fechando a chamada safra 23, 24. Isso em termos de comercialização de etanol e de açúcar. A 80, produção de cana já está fechada. 87,6 toneladas por hectare, o melhor desempenho dos últimos 15 anos. Foi homogêneo isso em toda a região? Ou uma se somou com a outra nem tão produtiva assim? E na média é que vocês mediram esses 87 toneladas? Não, na verdade, esse número divulgado pelo CTP, é o Centro de Tecnologia Canavieira, de 87,6 toneladas de cana por hectare, é a média de toda a região. Sim. E nós tivemos aumento significativo de produtividade na região de Araçatuba, Rio Preto, mais a oeste do estado. Na nossa região, nós tivemos um aumento de cerca de 7,5% da safra de cana. O clima não foi tão generoso, mas a gente também tem que olhar a taxa de renovação dos canaviais, como é que tem sido. Tá? Então, a produtividade, a sua produtividade, ela não foi tão estupenda quanto foi nas outras regiões aqui na nossa região central do estado. E o clima está sendo favorável, por exemplo, neste janeiro, já pensando na próxima safra a partir de abril, porque nós sabemos que agora que há a formação de reservas no solo, para depois manter, inclusive, entre outros, a própria cana depois em épocas menos chuvosas. E ao fazer aqui um levantamento no município de Matão, para um janeiro chuvoso sempre, tivemos até aqui só 85 milímetros de chuvas. Você acha que se isso for um quadro de outras cidades aqui mais ao norte de São Paulo, isso pode comprometer a próxima safra, Scabelo? Até o momento, nós vamos traçar um cenário um pouco mais longo, porque, como você bem disse, existe reserva de água no solo. Nós tivemos um ano de 2023 bastante favorável em termos de chuva e aumentou bastante a reserva no solo. Porém, a primavera de 23 e o verão de 23 e 24 não têm sido tão bons de chuva. Porém, o crescimento da cana ainda não é perceptível uma redução no crescimento. Tá? A grande preocupação é a partir justamente de fevereiro ou março mesmo, quando há uma redução significativa do volume normal de chuva, que isso não vai impactar, isso não faltará umidade no solo para o crescimento dos canaviais. De qualquer maneira, eu vou arriscar dizer que a próxima safra, sim, ela está
vamos dizer, grandemente ameaçada de comprometimento, porque as reservas, obviamente, estão caindo pelo volume de chuva que você mesmo acabou dizendo aí. Então, pode ser que a gente até tenha uma safra boa, porque as chuvas, embora estejam faltando, elas têm sido regulares, mas é uma cultura semi-perene, diferente das sojas, do milho, que são ciclos curtos, né? Então, ela tem uma resistência um pouco maior a esses períodos estiais. Porém, como eu vinha dizendo, é possível que a próxima safra, sim, tenha algum tipo de comprometimento. A safra que está terminando foi mais rentável para os produtores e também para as usinas, para o açúcar ou para o etanol? Bem, vamos começar pela usina, né? Porque a usina, sim, é que comercializa o açúcar e o etanol. Nós tivemos um aumento significativo na produção de açúcar na safra passada. Em 22, a região Centro-Sul produziu 33,5 milhões de toneladas, e na safra passada, 23, já pulou para 42,1 milhões de toneladas, um acréscimo de 25,5%. Isso graças ao excelente preço do açúcar alcançou no mercado internacional, causado pela queda de produção em países principalmente da Índia. E o etanol, apesar do que a gente chama mix de produção ser mais açucareiro, o etanol também teve um crescimento de 27,7 bilhões de litros para 31,8 bilhões de litros, com um acréscimo de 14,8%, graças a essa safra de rendimento agrícola superior a que nós havíamos falando. O açúcar foi muito mais remunerador e tem sido ainda do que o etanol. Hoje uma saca de açúcar está em torno de R$ 145, mais ou menos, no mercado interno, e o etanol está cerca de R$ 2 por litro de álcool, né? Então, as usinas preferiram fazer uma safra mais açucareira. O produtor de cana recebe por um sistema que chama Consecana, e vai pegar todo esse mix de produção, os preços vendidos, e vai chegar no preço da tonelada de cana. Em relação ao que você vinha perguntando, a safra de 2023 não foi, foi praticamente igual à safra de 22 em termos de preço para o Consecana. Então, o que nós tivemos foi um pequeno aumento de produtividade. A relação do produtor de cana e das usinas tem sido justa? Não tem sido justa. O sistema de remuneração de cana é o Consecana, é um sistema privado, um sistema que sentam as representações dos usineiros e dos produtores de cana. Há muito tempo esse sistema precisa ser mudado, precisa ser atualizado, e os produtores não têm conseguido esse intento junto ao Consecana, por oposição das usinas. Além da correção de alguns índices técnicos, nós pleiteamos grandemente a inclusão de novos produtos da cana-de-açúcar, porque o Consecana remunera única e exclusivamente o açúcar e o etanol produzido. Mas hoje nós temos o álcool de segunda geração, hoje nós temos a cogeração de bioenergia elétrica, já temos agora a produção do biogás e do biofertilizante, ou seja, além do crédito de carbono. Cada vez que a usina comercializa 1 litro de etanol, ela recebe uma compensação ambiental paga pelas distribuidoras, que é chamada de crédito em carbono, através do programa governamental que chama RenovaBio. Todo esse pacote que vai agregar valor à tonelada de cacá, que agrega valor à cana na indústria, não tem sido passado para os produtores. As nossas entidades representativas dos produtores, a Orplana, que representa mais regionalmente aqui, embora também seja nacional, tem trabalhado nessa questão. A Federação dos Plantadores de Cana, que é uma entidade nacional
também tem trabalhado nessa questão. Há um projeto de lei no Congresso Nacional por iniciativa das entidades produtoras para que o produtor de cana receba o crédito de carbono. Porém, é uma batalha difícil e estamos lá trabalhando para que isso aconteça. Mas, enfim, respondendo então a sua pergunta, não, a cana não é remunerada de forma justa, precisaria ser melhor remunerada. Nós estamos conversando com o Luiz Henrique Scabelo, presidente da Canasol. Scabelo, pelos anos 90 e até ali principalmente, nós morávamos aqui em cidades que tinham em seu entorno laranja, muita laranja, né? E ali, por razões de doenças, de inviabilidade, sobretudo dos pequenos produtores, que eram quase predominantes, eu me lembro, em muitas cidades, o que era muito bom, por sinal, porque se você tem bastante produtores, é sinal que você está dividindo essa renda de alguma maneira, né? E isso era o que a gente via. Esse produtor, então, diante da inviabilidade para ele, que é pequeno, no setor de laranjas e doenças quase que irreversíveis aqui, os pomares foram dizimados e esses produtores entregaram suas terras quase que na sua totalidade ou em boa parte para as usinas plantarem lá a cana e tudo mais. Entregaram para a usina, muitos venderam até o tratorzinho que tinha, o implemento e tudo mais, se descapitalizou e se tornou inviável pensar em outra coisa, porque ele teria que começar do zero hoje, se mudar a cultura que ele tem hoje da cana lá, entrega a esta mesma usina. Também por conta disso eu notei nesses anos todos que as próprias usinas foram adquirindo mais e mais terras, quase sempre dos pequenos, outros grupos empresariais também, e daí é que vem a minha pergunta, daquele tempo para cá, o pequeno produtor realmente não é mais somado à maioria que já foi um dia? Você colocou uma questão aí bastante sensível, né? Que é em relação ao módulo de produção, que a gente chama, né? O Brasil, ele tem uma vocação de produção de economia de escala, especialmente na agricultura, né? E essas culturas, que a cultura da cana, a cultura da soja, do milho, só são viáveis em grande escala. Infelizmente, nós perdemos a laranja, seja por questão de doença, seja por questão também de uma grande redução do mercado internacional de suco de laranja, que houve um aumento significativo de outras fontes de sucos, né, naturais. Então, tudo reduziu muito o consumo e hoje não é possível mais uma produção do tamanho que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. E a grande modificação foi justamente o que você veio narrando aí. O produtor, ele não se manteve no negócio, não se manteve na agricultura. Ele arrendou a terra para os filhos. Ao arrendar a terra, ele vendeu seu maquinário, muitas vezes saiu da sua propriedade, né, e foi para a cidade. Hoje, inclusive, está mais velho, seus filhos já deixaram a terra, já não querem voltar para o campo, né, e, obviamente, ele se torna refém de um sistema produtivo, né, que é a questão do arrendamento. É muito difícil ele retornar à produção de cana. A Canasol é uma associação de produtores de cana, que abarca produtores de cana que arrendam, mas também abarca produtores que produzem cana. Eles plantam, eles cultivam, alguns inclusive fazem a colheita da cana. E a nossa insistência é que para que os produtores voltem a produzir. Ele tendo o domínio da produção, ele consegue ter domínio da sua vida econômica. Ao arrendar as terras, seja para a usina, seja para um outro grande produtor de cana, ele perde o domínio do negócio e fica refém da situação, né? Então, de fato, o que nós estamos vendo é uma grande perda de importância do pequeno agricultor, por conta dessa reforma agrária às avessas que está havendo. A propósito, qual é a avaliação que você faz da atual política para a agricultura do governo federal? O governo não tem política para a agricultura, essa é a verdade. O governo Lula, desde o Lula 1, Lula 2, nunca foi um grande governo para a agricultura, né? Há largueias que o Lula
tenha feito a securitização da agricultura, porque a agricultura estava atolada em dívidas. Ora, se ela estava atolada em dívidas, é porque a política agrícola do momento não era boa, né? Só deve quem está gerindo um negócio que não dá dinheiro, né? O fato é que, nos anos mais recentes, a agricultura tem sido uma atividade rentável, tem sido uma atividade com destaque no cenário nacional, responde por cerca de 1/3 hoje da nossa produção, do nosso PIB, né? Então, da parte do governo, o que a gente vê é que eu vou parafrasear uma frase da sempre ministra Tereza Cristina. Se o governo não atrapalhar, já está fazendo muita coisa, sabe? E essas políticas, principalmente em relação a essa insegurança no campo, de invasão de terras, a insegurança no campo relativa à própria segurança pública, cerceamento do direito de defesa. Quer dizer, quem é que vai morar no campo hoje? Quem é que se sujeita a morar no campo com a insegurança que nós temos hoje, né? Outra questão, o próprio governo do Estado, as prefeituras, pouco investem no homem do campo, né? Eu sou produtor rural, tenho funcionário na fazenda, eu vejo o sacrifício deles para mandar as crianças na escola, eu vejo que o fornecimento de energia elétrica não é um fornecimento constante. Imagina quem tem granja, por exemplo, fica sujeito às oscilações de energia elétrica. O nosso campo é extremamente pobre em termos de conectividade, não tem sinal de celular, tem lugares que são completamente fora do mundo, né? Como é que nós vamos ter uma agricultura moderna, sem energia elétrica e sem conectividade hoje? Uma agricultura totalmente técnica que nós temos, né? E além do que tem a questão da acessibilidade, né? Da logística. Há muitas prefeituras pararam de investir nas estradas rurais, deixaram por conta da usina, a usina toma conta da estrada. Tá? Então, realmente uma omissão dos governos, né? Não estou querendo criticar esse ou aquele governo, traçando um histórico, que já não é de hoje, de desincentivo à fixação do homem no campo, seja o produtor rural, seja o funcionário, né? O fato é que pequenas cidades estão diminuindo, quer dizer, então é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, na Europa, a gente não vê nos Estados Unidos, em que o produtor, o homem do campo, tem toda a sua infraestrutura, o seu conforto muito semelhante ao da cidade, né? Então, nós estamos partindo para uma reforma agrária às avessas e, no meu entendimento, burra. Luiz Henrique Scabelo, como última pergunta, eu sempre que trago alguém que é técnico, que é especialista naquilo que é o assunto da entrevista, e é até o caso aqui agora, eu sempre trago uma pergunta que é extraída exatamente dos conceitos populares, daquilo que o cidadão que é leigo, eu sou um deles, inclusive, em agricultura, e o que eles pensam e às vezes acham que entendeu? Então, para o médico, eu faço aquela pergunta é bom mesmo tal coisa para dor de cabeça? Para você, eu vou fazer a seguinte pergunta. No meio popular, entre os leigos, entre as pessoas comuns, eles ficam vendo esse noticiário de que o agro, pode ser que no momento nem tanto, mas tantos momentos, o agro é a salvação, o agro é tudo de bom, o agro é forte, e de fato é mesmo. Mas, eles dizem assim, mas isso aí só acontece para os grandões. O pequenininho lá não está vendo essa grana circular na conta dele, não. Isso é dito pelo leigo. E eu pergunto, é fato ou mito isso? É fato e mito ao mesmo tempo, né? É fato e mito. É fato porque realmente é o que nós acabamos de conversar. O pequeno produtor vem ficando cada vez com menos alternativas, ou pelo menos naquilo que ele está acostumado a fazer. Mas é mito na medida em que nós estamos no estado mais desenvolvido do Brasil. Nós estamos passando por um processo muito rápido do que a gente chama de sofisticação de consumo, né?
Então, há uma possibilidade de produção de novos produtos agrícolas que vão desde os orgânicos até os produtos mais elaborados, as verduras mais sofisticadas, as frutas mais sofisticadas. Ou seja, a agricultura é muito grande para dizer que nós chegamos no final, né? Então, o que precisa aí é uma visão de esperança para aqueles que não estão animados com a agricultura. É preciso, sim, ver que hoje as oportunidades na cidade estão extremamente reduzidas, né? Seja porque vivemos um momento de recessão ainda, de crise, mas porque também o Brasil, pelas suas condições socioeconômicas, socioeducacionais, não vai ser uma nova plataforma de exportação. Uhum. O Brasil não tem educação para isso, o Brasil não tem investimento para isso. Uhum. Então ele não vai ser um grande competidor industrial contra a China. Nem vai ser um grande competidor em termos de tecnologia. Talvez alguma coisa na área de serviço, turismo, alguma coisa assim. Então, o que os jovens precisam saber é que há um mundo para ele explorar dentro da agricultura. Eu havia dizendo, desde a produção orgânica, desde a produção do turismo rural, desde a produção de produtos mais sofisticados, ou a produção tradicional mais intensiva por causa da escala de produção. Enfim, eu acho que nós precisamos acreditar na nossa atividade. Olha, encerrando aqui, a palavra que você usou na hora me remeteu a uma matéria que eu vi hoje de manhã. Você falava sobre sofisticação do consumidor. O consumidor está ficando mais exigente, mais sofisticado, muitas vezes sem que tenha até condição para isso, mas ele se aventura em comprar aquilo que não estaria muito ao alcance, porque tem uma questão de modismo, de um monte de coisa atrás aí de consumo. E o fato que, quando você falou essa palavra, quando você afirmou sofisticação do consumo, eu me reportei há 1h30 atrás, quando acompanhava uma matéria por uma grande emissora, e eles estavam entrevistando açougueiros, tentando explicar naquela matéria, até com os açougueiros, por que o preço da carne caiu e tal, como é que eles sentiram. Eles disseram o seguinte: no fim do ano, eles disseram, na virada do ano, nós ficamos com carne de dianteiro, carne de segunda encalhada, porque todo mundo só queria carne de primeira. E Angus, e não sei o quê, e carne argentina, E você, dizia ele, esse açougueiro, e você percebia que o cara não tem um ganho assim para bancar uma carne tão cara como aquela, mas eles queriam carne sofisticada. E encalhou muita carne de segunda no mercado. Não sei se isso foi verdade ou não, eu estou só reproduzindo aqui o que o açougueiro falou, mas que aí sim, o que ele disse vem bem de encontro ao que você está dizendo. O povo, numa linguagem bem do campo e de caipira, o povo está ficando enjoado, hein? Não, não é isso, não. A gente precisa olhar dentro de uma perspectiva histórica, né? Se a gente olhar há 40 anos, qual que era o percentual do orçamento de uma família que era destinado à alimentação e qual que é o percentual destinado hoje, você vai ver que houve uma redução enorme, né? É que muito pouca gente faz essa conta, né? Paga R$7.000 num iPhone, mas acha um absurdo pagar R$70 no quilo de uma carne de qualidade, né? Então, na realidade, essa sofisticação vem pelo crescimento econômico do país, não é o ideal, mas vem pelo crescimento econômico, aumento da renda das pessoas e também da redução do preço dos alimentos. Ah, mas o alimento está subindo. Não, você tem que acompanhar dentro de uma escala histórica. De fato, nós estamos vivendo agora, esses dias, um problema sério com hortifruti, seja por problema climático, enfim. Mas a gente tem que olhar dentro de uma perspectiva histórica e a participação do custo da alimentação dentro do orçamento de uma família reduziu bastante. Ao se reduzir, a família deixa de consumir somente produtos básicos, arroz, feijão, pode café, açúcar, mas vai querer também consumir produtos mais elaborados, carnes de melhor qualidade e produtos até alimentos industrializados. Aliás, é uma grande novidade
O Brasil está se tornando uma grande plataforma da indústria de transformação de alimentos, deixando de produzir carcaça de boi para produzir carne embalada, deixando de produzir carne embalada para produzir um prato pronto. Né? Então, a gente, apesar dos pesares, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo. Mas ninguém quer carne de pescoço e linguiça cabo de rei mais ano, né? O cara quer um negócio mais... Gourmetizaram a vida do brasileiro, né? Olha aí, muito obrigado, viu, Luiz Henrique Scabelo? Toda entrevista com você é sempre muito proveitosa, porque você tem toda uma competência aí dentro desse setor, e para nós aqui é sempre uma referência quando vamos tratar sobre cana-de-açúcar, e hoje tratamos sobre o fechamento aí em março da safra 2023-24 e com o melhor desempenho dos últimos 15 anos. A ver como será a próxima, mas os números de agora são estes, comentados aqui com o Luiz Henrique Scabelo, como diz, presidente da Cana-Sol, a quem agradeço. Muito obrigado, Scabelo. Muito obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição. Uma frase final, que é a frase da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo: plante e colha a paz. Isso mesmo. Um abraço mais uma vez. Muito obrigado.